você tem que fazer uma otimização dessas rotas para economia de combustível, horário de caminhoneiro, e deixar todo mundo abastecido no momento certo. Isso é mais a logística nacional. A logística internacional é um pouco diferente, porque são preços fechados. Então, assim, eu tenho que trazer, por exemplo, da Alemanha para o Brasil e ter uma série de fornecedores que podem fazer esse trabalho. Então, a minha parte estratégica é muito mais de que tipo de fornecedor eu quero. Então, se eu quero um fornecedor único, que vai fazer desde a saída até a chegada, que seria um agente de carga, se eu quero fazer com um transportador, depois um armador, né, que seria o dono do navio. Espera só um pouquinho que tá tocando no celular, eu vou só desligar. Desculpa, gente. Fica tranquila. Desculpa, gente. Home office, né? Faz parte. Faz parte. Vocês podem ver uns gatos passando aí de vez em quando também. E então eu cuido mais dessa parte estratégica. Então, que fronteira que vem? Se a gente, por exemplo, o Porto de Santos, se está cheio, se não está, qual porto fica mais perto, ou tem mais benefício fiscal. Então, a estratégia é um pouco mais macro, assim, de eu não tenho ação nas paradas, né? Porque o navio, você pensa que ele vai lá, sai de Hamburgo, por exemplo, ele não vem direto aqui para o Porto Santos, ele vai parando, então eu não tenho muita ação nisso, é o dono do navio que chama armador, que tem essa ação, mas eu tenho ação em qual armador que eu vou escolher, qual fornecedor, qual porto que eu vou receber, qual porto que vai sair de lá, qual que é o Incoterm, né, qual que é o tipo de frete e seguro e responsabilidades entre o importador e o exportador. Então, essa parte estratégica é que eu cuido. Então, tanto da parte de importação quanto da parte de exportação. A gente exporta muito para a Mercosul. Então, se vai de caminhão, se vai de navio, e é muito legal, assim, porque eu tenho muito contato com gente de N países, assim. Então, esse caso, o Flocos de Batata, por exemplo, é uma menina que ela é alemã, mas ela fica na Holanda, ela fala espanhol e está aprendendo português, e a gente se fala do jeito que dá, assim, sabe? Então, assim, o espanhol e o inglês são muito bem vistos nesse meio também, assim, sabe? Não precisa ser perfeito, aquela coisa que você fala, meu Deus, não tem um erro, aparece a Shakira falando, não precisa, assim, é um espanhol comunicável, porque, né, o comércio exterior não tem jeito, você não vai encontrar só brasileiro lá fora, e os países que falam português são muito poucos, né, então, se você falar só inglês, dá. Agora, o espanhol também é um diferencial, né, Com certeza. ajuda, né, nesse meio. Acho que, não, eu posso concordar 100%. Acho que a maioria das tratativas, principalmente hoje, é nessa linha América Latina, então, Uhum. além de contato com o exterior, com certeza, acho que a maioria das empresas já está com essa direção focada em LAN. E aproveitando, que eu achei muito legal da sua fala, também acho que falar um pouquinho das possibilidades de internacionalização de carreira, se como Uhum. que funciona, se dentro da logística pode ser algo mais viável ou não, porque acho que geralmente até quem faz RI, ou até conheço muitas pessoas do nosso curso mesmo de administração que pensam bastante nisso, em internacionalizar a carreira no futuro, e enfim, se podia contar um pouquinho como que é na PepsiCo. Claro, assim, tanto na PepsiCo quanto eu tenho as duas visões, né? Então, a Eldorado era uma empresa muito menor, apesar de ser do grupo JBS, era uma empresa quase que familiar, assim, porque era pequena, e eu trabalhei em duas grandes, tanto na Nestlé quanto na PepsiCo. A possibilidade de internacionalização de carreira é muito, não digo que é fácil, mas está muito mais à mão nas empresas maiores, né? Porque né, elas têm no mundo todo, né, sedes assim, mas isso depende muito
do seu nível também de línguas, principalmente, e do que você quer para sua carreira, assim, sabe? Que eu falo, por exemplo, eu trabalho muito, a minha chefe é no México. Eu fui para o México em fevereiro. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz nesses 10 anos de carreira, foram esse ano. Foi esse ano, né? Em fevereiro. Fiquei 3 dias lá na cidade do México. Ela até me perguntou se eu queria ir para o México para fazer parte da equipe dela, né? Assim, é mais próximo, né? Eu já sou parte da equipe dela, mas está mais Sim, próxima. E a gente tem que pensar em várias coisas, assim, né? No Brasil, a gente é brasileiro, a gente tá no nosso, né, no nosso país. Lá no México, você, ou seja, qualquer outro país, você sempre vai ser estrangeiro, sabe? Então, é algo a ser pensado. As possibilidades existem, mas você tem que pensar que, assim, você sempre vai falar uma língua que não é sua, você sempre vai estar pensando em português, respondendo em espanhol, respondendo em sim, inglês. E assim, uma coisa é eu fazer logística aqui no Brasil. Então eu sei que a Marginal Pinheiros fica ruim às 6 horas da tarde. Eu sei que indo para o interior tem, né, alguma coisa. Eu sei que indo para a Baixada Santista tem às vezes Operação Neblina. Então assim, são coisas que estão muito perto da gente. No exterior, a gente vai ter que aprender tudo de novo. Então, um aprendizado, já é um aprendizado constante, você está em logística, que é só se abrir jornais que você vê um monte de notícia. Então, caminhão quebrou, o Porto de Santos está cheio, o aeroporto de Guarulhos tem não sei o quê. Só que isso vai ser mais, então você vai ter que aprender mais, mas as possibilidades existem, assim, e não é só na parte de logística. Eu tenho amigos de compras que foram expatriados, né? Essa saída do país a gente chama de expatriação, né? sim, Então, eu tenho amigos de compras que foram expatriados. Entrando numa empresa grande que tenha sede em outros lugares, essa expatriação é muito mais próxima do que você entrar numa empresa pequena, ou numa empresa brasileira, ou numa startup. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. E não é exclusivo da parte de logística. sim. É mais próximo por causa da nossa facilidade com línguas, né, normalmente, né, quem trabalha com Comex normalmente já tem esse diferencial, mas não é exclusivo dessa área, sabe, a expatriação. Perfeito. Bom, acho que independente do mercado e dos convidados que a gente chama, é muito importante hoje em dia falar, né, sobre o tema de sustentabilidade, ESG. Uhum, Eu dei uma olhadinha também dentro já do site da PepsiCo, vi que tem muitas ações que englobam logística, enfim, que englobam sustentabilidade dentro da logística. Eu queria saber se dentro, de fato, da logística tem algum processo ligado à logística reversa, à ESG, também acho que pelo teu lado de cuidar dos processos. uhum. É, enfim, se pudesse falar um pouquinho. Esse tema, assim, tá bombando em todas as áreas, assim, então, quem se interessar e gostar de estudar sobre ESG, é muito legal você ter esse diferencial no mercado de trabalho também, porque todas as empresas estão atrás disso. Então, assim, na PepsiCo, por exemplo, vou falar só as macro que tem, assim, caminhão elétrico, a gente comprou uma frota de caminhão elétrico esse ano, 100% elétrico, para abastecimento aqui em São Paulo. Tem um programa chamado Boomerang, que é as caixas que vem, né, por exemplo, o salgadinho que vai no mercado, ele não vai a bolsinha de salgadinho, ele vai numa caixa. Essa caixa foi reforçada para ser retornada para a PepsiCo, para depois voltar com mais salgadinhos, para fazer essa logística reversa de a caixa volta sem produto e vai embora de novo com produto, economizando papel. A gente tem combustíveis sustentáveis agora, então a gente está trabalhando com os combustíveis um pouco mais sustentáveis. Otimização de cargas, então, por exemplo, um único cavalo de caminhão levar 2 carretas, né, 2 cavalos, então Sim, isso já ajuda também na emissão de combustíveis. Então, tem todas as empresas estão indo para esse caminho porque assim, com estudos a gente vê que é benéfico tanto para a empresa quanto
para o mundo, né? Então, assim, para a empresa, tanto da parte de mídia, assim, então você vai numa empresa que tem essa preocupação, é muito mais bonito, né? Você falar que sua empresa tem essa preocupação. E, ao contrário do que você achava uns anos atrás, também é rentável você fazer essas ações. Então, por exemplo, essa caixa que vai e volta é uma caixa a menos que eu compro. Apesar de eu pagar um Sim, pouquinho a mais para ela, a gente tem um ciclo de 7 vezes que essa caixa vai até ela ficar meio capenga. caramba. Então, assim, são 6 caixas a menos no mundo, 6 caixas a menos que eu comprei para fazer isso. Então, é muito legal quem, até a parte de TCC, essas coisas, quem conseguir para essa área é muito legal. E tem muita coisa nova surgindo, tanto na parte de tecnologias novas, né, quanto na parte de sustentabilidade. E também na parte de voluntário, não é voluntariado, mas assim, de ações para a comunidade, as empresas estão muito voltadas nisso. Então, você vê muita parceria com Amigos do Bem, por exemplo, a PepsiCo lançou uma aveia, chama arroz de aveia. É uma aveia que ela não é tratada, ela parece um arrozinho mesmo, e toda a venda é revertida para a ONG Amigos do Bem. Então, muitas empresas estão indo nesse caminho, e os profissionais que têm esse entendimento estão sendo muito valorizados no mercado de trabalho também. Com certeza. Eu acho que é impossível hoje em dia a gente não conseguir ingressar em algum mercado e não cuidar pelo menos um pouco das políticas ESG e principalmente a sustentabilidade. Na Maersk é bem bacana que também a gente tem vários objetivos e metas até 2040, até um pouco promissores de tornar a nossa frota de navios totalmente sustentáveis até 2040. Então acho que é bem importante também para quem está ingressando no mercado de trabalho, né, de encontrar empresas que estejam alinhadas com o seu propósito. Eu acho que isso é de fato muito importante. Bom, partindo para a próxima pergunta, considerando algumas tendências globais, tanto essa que a gente falou de sustentabilidade, eu acho que é importante falar também de tecnologia. E eu queria te perguntar como você vê o futuro do comércio exterior e da logística conectado com o avanço da tecnologia, as AIs, enfim. Hoje em dia, assim, de 10 anos para cá, cara, o comércio exterior, assim, revolucionou de 10 anos para cá. Pra você ter ideia, quando eu entrei, vai parecer que eu tenho 70 milhões de anos, mas não juro que não é, eu tenho 30 anos. A gente tinha que levar os documentos físicos na alfândega, então imprimir né, a invoice, packing list, a guia Sim, de despacho, levar fisicamente para o fiscal para ele fazer a liberação do despacho. Hoje é tudo online. Então, assim, eu não vejo um documento físico, eu não sei mais desde quando. Então, a, o comércio exterior está vindo com muitas novidades, assim. Então, nos últimos anos, eu passei pela transição da declaração de exportação para a DUI, né? Então, tinha o RE, virou DUI, que era o registro de exportação, esse também era nesse esquema arcaiquíssimo, sim, virou um sistema integrado da Receita Federal, que ela já puxa as informações da empresa. Aí depois, agora está vindo a do INPE, que é a mesma coisa, só que para importação. Está vindo o blockchain. Então, assim, a parte de comércio exterior daqui para frente tem muita novidade acontecendo. Tem muito interesse de tornar essa área mais robusta, assim. E principalmente no Brasil, que a balança comercial dita muito o nosso produto interno, é muito importante a gente ter cada vez mais tecnologia surgindo. E tanto dentro, isso não é parte governamental, e dentro das empresas também tem feito muitas melhorias em processos de ERP, processos de inteligência artificial para ver rotas de comércio exterior, até mesmo para follow-ups, assim. Então, hoje em dia você já vê online o seu naviozinho chegando, o seu aviãozinho vindo, tem dashboard. Então, assim, quem também tem afinidade com essa parte de tecnologia é muito legal
trazer isso para o comércio exterior, porque foi uma área que ficou muito tempo defasada, meio parada no tempo. Então, daqui para frente, acho que só tem a explodir essa parte tecnológica, sabe? Porque ficou muito tempo se mexendo em papel físico, fiscal da Receita Federal eram os velhinhos de 180 anos. Sim. Agora você vê até naquele aeroporto 24 horas, são os moleques, assim, que são auditor da Receita Federal, moleque, assim, tem 30 anos, tem minha idade, assim, sabe? Mas antes, aqui, há uns 10 anos atrás, eram uns tiozinhos, assim, caquético, assim, falava, o Matusalém vem aqui ver meu container. Mas Sim. agora está tendo muito mais pessoas ingressando no comércio exterior com essa vontade de melhorar e trazer tecnologia, então daqui para frente vai ser muito importante a gente analisar essa parte também. Com certeza. Eu achei até engraçado quando você falou que se transformou a Du e a de importação, que também está mudando. Eu acho que eu ainda tive a oportunidade de trabalhar com BL impresso, imprimindo BL no papel moeda, entregando, mas eu tenho Horroroso. certeza que, assim, daqui uns 5 anos isso já vai estar totalmente diferente. Eu acho difícil Uhum. continuarem com os BLs. Exato. Ainda hoje tem BL assinado físico, Sim, assim, mas assim, eu tenho certeza que daqui a 3 anos isso não vai existir, porque exatamente. hoje em dia tem certificado digital, tem DocSign, tem um monte de coisa Sim, que ajuda no comércio exterior, e assim, e essa galera que tá, né, que era, eu falei dos tiozinhos, tá tudo se aposentando, então tá ficando sim. um pouco mais maleável as coisas. E com certeza facilita, acho que bastante, tanto o processo em si, mais ali manual de fazer, tanto para a gente conseguir ter de fato uma logística integrada, a cadeia inteira de logística integrada. Eu acho que isso também a tecnologia está ajudando bastante. E tem que ser ágil, assim, né? Então, Com pensa certeza. que tem que vir o documento via DHL, sei lá eu, para chegar aqui, para você fazer a guia de despacho, para você apresentar. Cara, isso em Para perder o deadline do navio. perdeu o deadline no navio, aí Exato. fechou o gate, aí, tipo, coisa que em segundos tá no seu e-mail, sabe? Sim, com certeza. Bom, agora uma pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, que é um pouquinho difícil, mas eu acho que ajuda bastante, principalmente nós, jovens universitários. Se você pudesse contar um pouquinho quais foram os seus maiores erros ou as lições que você aprendeu ao longo dessa trajetória, tanto de entrar no mercado de trabalho, algumas dificuldades que pode ter acontecido, ou dicas mesmo para o Sim. pessoal que está entrando agora, erros que a gente não deveria cometer, enfim. Eu acho que, assim, um erro que, assim, tanto eu, quando entrei no mercado de trabalho, e hoje que eu contrato pessoas que estão, né, chegando no mercado de trabalho, eu acho que, assim, todo 100%, a gente sai muito animado, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, a gente quer trazer novidade, e a gente sempre sai com essa coisa de vou revolucionar o mundo. Então, esse foi o meu erro, e eu vejo que não é erro, mas assim, é uma coisa que pode gerar uma frustração, de tipo, você querer aplicar tudo que você conhece, tudo que você pesquisou, tudo que você viu, logo de cara, entrou na empresa, já quero chutar o balde, mostrar que que eu tenho ideias novas, mas assim, respira um pouco, aprende. Eu acho que assim, tudo que a gente, por exemplo, eu já troquei de empresa 3 vezes, né? Então, eu sempre tento entrar na empresa entendendo o processo dela, assim, sem pensar no que seria o processo que eu gostaria que fosse. Então, entender por que que faz isso, como faz, o que acontece, porque esse conhecimento é muito rico, assim, de você primeiro entender, porque às vezes, assim, você fala, nossa, por que que, por exemplo, faz o BL físico? Tem as, os seus porquês, as coisas, sabe? Então a gente tem que ir com calma, entender, aprender, e depois sim vir com as suas ideias e vir fazendo as coisas. Mas o mercado de trabalho é muito cruel nesse sentido, assim, sabe? Então, se você já chega com o pé no peito, assim, o pessoal já dá uma recuada, capaz de nem querer te ajudar, te ensinar. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, humildade de você aprender as coisas é sempre a melhor saída, assim, sabe? Principalmente quando a gente está saindo da faculdade, assim,
e ainda saindo do Unifesp, que dá um puta no orgulho de você estar na Unifesp, de você, sabe, ter passado, tá passando por tudo isso. A gente acha que vai mudar o mundo em 2 meses, mas infelizmente não acontece assim, e assim, quem sai da Unifesp é diferenciado, assim, dá para ver, né, hoje que eu estou contratando, assim, a gente tem uma noção social, uma noção de mundo muito diferente do que muita gente que estudou em faculdade particular e fez outras escolhas de vida, assim, sabe? Então a gente tem que ir com muita parcimônia, né, para participar disso. Então a dica que eu daria é essa, mas assim, nunca deixar de ser quem você é. De novo, quando eu entrei, que não dá para ver aqui, mas eu sou toda tatuada, eu tenho tatuagem, tenho piercing, tenho coisa. Eu nunca deixei de ter minha essência por entrar no mercado de trabalho. E isso é uma coisa que quando a gente começa, a gente tem muito receio disso, né? De tipo, vou vestir uma camisa, vou vestir uma calça social, vou usar um saltinho, assim, eu fiz isso e assim, nem me prejudicou e nem me melhorou. Mas depois, quando eu quis ser eu, aí levou meio um choque, assim, né? Então, trazer essa bagagem sua também é importante, porque hoje em dia o mercado está muito. Aceita muito as pessoas, aceita muito ideias, mas a gente tem que ir na maciotinha, assim, sabe? Sim, com certeza. Eu achei muito legal que você tem esse orgulho, né, de ter feito Unifesp. Acho que, principalmente para nós, alunos, é muito importante que a gente tenha orgulho de fazer a Unifesp, porque ainda é uma faculdade que está se consolidando, o nosso campus, né, PEN, Uhum. é um campus ainda desconhecido, e esse é um tópico que a gente entrou bastante com o nosso último convidado, o Gessé, que também é ex-aluno, e a gente fez questão de convidar gestores, que hoje em dia pessoas são gestores e que fizeram Unifesp, para mostrar justamente as imensas possibilidades que a gente tem e que realmente muito importante ir atrás, correr atrás e colocar o nome da EPEM para o mercado. Eu achei bem legal e também, até como você disse, né, hoje em dia você já está contratando algumas pessoas e vê como a Unifesp de fato tem um peso no currículo. Achei bem Uhum. bacana. Só queria, então, uma última pergunta que a gente planejou aqui, depois a gente abre para as perguntas do pessoal. Que conselhos você daria para os jovens que estão, de fato, querendo entrar, ingressar nas matérias, aliás, desculpa, ingressar no setor, né, de logística, comércio exterior, tanto, eu sei que, como você disse, você foi formado em RI, mas aqui, em geral, o projeto que a gente está fazendo tem mais administradores, mas acho que vale para todo mundo que quer ingressar no setor de comércio e logística. Assim, o setor de comércio e logística é muito amplo, assim, no sentido de a gente contrata internacionalista, administrador, até, às vezes tem curso técnico, assim, então é muito amplo, e eu acho que uma coisa que a gente precisa, né, que quem quer entrar nessa área precisa ter, que nem eu falei, inglês e espanhol, é muito bom, ou pelo menos um dos dois, principalmente o inglês, e tá sempre ligado no que está acontecendo no mundo, assim, sabe? Então, é aquela coisa que a gente acha que é só na faculdade que vão te perguntar, tipo, o conflito lá em Israel, na faixa de Gaza, o que vai acontecer? Sabe, as pessoas de fato perguntam, Sim, tipo, o que vai acontecer né, qual que é o impacto no comércio exterior, e isso, então, assim, são coisas que são analisadas, a gente precisa estar sempre de olho nas notícias, não só no país, né, assim, não só Brasil, como nível mundo, assim, então isso é muito importante, mas eu acho que, assim, para qualquer profissão, a gente precisa saber o contexto do que está acontecendo no mundo, então isso é muito importante, e saber lidar com diferenças, assim, sabe, isso é muito importante em logística, porque, assim, eu trabalho tanto com o motorista do caminhão, quanto o CEO da Nestlé Brasil, entendeu? Tipo, o CEO da PepsiCo Brasil. sim, Então, a gente precisa transitar muito em muitos meios para conseguir fazer. Então, eu trato com o alemão, que é de um jeito, com o paraguaio, que é de outro, com o motorista de caminhão, que é de outro, com o
dono de transportadora de outro. Então, assim, precisa ter esse jogo de cintura de você saber lidar com diferentes públicos, sendo respeitoso e conseguindo o que você quer. Então, isso é muito, muito importante no mercado. Perfeito, acho que em geral adaptabilidade, né, para quem trabalha Isso, no mundo de logística, acho que adaptabilidade tanto com pessoas, como você disse, porque eu já passei pela mesma situação de ter que falar com diferentes pessoas, de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, eu acho que isso é muito importante, também a adaptabilidade de incertezas, né, que com como certeza. logística, com certeza é um pouquinho caótico, mas para quem gosta de um shot de adrenalina no dia a dia, eu acho É uma bem isso. boa carreira para seguir. Sempre vai ter alguém na sua orelha falando, vai parar a fábrica, vai não sei o quê. Sim, Você tem que sair navio tá atrasado, o porto tá com tá indo congestionado. Então, assim, é uma carreira sim, muito dinâmica, assim. Então, todo dia tem alguma coisa. Ai, tô entediada hoje. Não, isso não tem, porque cada dia é uma coisa. E, assim, até aproveitando que o Tiago fez uma pergunta aqui, né? Então, de ah, perfeito. habilidades que foram importantes. Uma habilidade é isso, jogo de cintura, porque, assim, sempre você tem que pensar que a logística é o final da cadeia. Então já foi comprado matéria-prima, já produziu, já fez. Então a gente fala que é a curva de Rio, assim, né? Sim, Se vai acelerar alguém, vai ser acelerada a logística. Então a gente precisa filtrar isso de falar é urgente mesmo ou não é? Dá para fazer alguma coisa ou não dá? Então, ter essa habilidade de você filtrar as coisas e não levar para o pessoal, assim, também, né? De, tipo, às vezes a pessoa tá te acelerando, não é porque você tá errado ou que tá acontecendo alguma sim, coisa. É porque o processo todo lá atrás veio todo errado e caiu na tua mão. Então, essa habilidade de lidar com diferentes pessoas, lidar com diferentes situações e situações, assim, se você é uma pessoa que precisa de rotina, assim, de, tipo, acordo, faço isso das 8 às 9, das 9, muito difícil se dar bem em logística, porque, assim, é muito dinâmico, é uns problemas que você nunca imaginou na tua vida que fosse acontecer, sim, né? Então, assim, nossa, assim, container caiu no mar, é, piolho que apareceu no caminhoneiro, sabe? Tipo, literalmente, cada dia tem uma surpresa diferente. Então, não é uma carreira para quem gosta de estabilidade, de processos flat, assim, né? sim, Então, você ter esse jogo de cintura é muito importante e, e saber lidar com os diferentes públicos. Eu acho que só isso já é um diferencial super da logística. E aprender perfeito. a ser boa líder, aí, assim, eu sou uma boa líder. É assim, acho que sempre tem espaço a melhorar. E eu acho que o importante, assim, cursos de liderança, de como ser líder, de gestor, isso tem milhares, assim, mas Sim, você só vai saber na prática, assim, sabe, de lidar com as pessoas, porque, assim, é diferente eu ser uma líder para a Thaisa, é diferente eu ser uma líder para a Luana, é diferente eu ser uma líder para o Tiago, porque são pessoas que têm demandas diferentes, sabe? Então, não adianta eu tratar a Luana como eu trato o Tiago. Então, tem que ter que nem eu falei, a humildade de saber que, assim, você não sabe tudo, você não, né, não está acima de ninguém, mas saber entender as demandas de cada pessoa e de cada uma das áreas envolvidas. Então, de novo, eu não vou falar com o caminhoneiro de o meu pneu tá ruim, sabe, sim, do jeito que eu falo com o CEO, entendeu? Então, eu acho que tudo que a gente faz, tanto seja para gestora quanto seja para colaborador, etc., a gente tem que entender os lados que estão sendo envolvidos, sabe? perfeito. Apareceu mais uma pergunta aqui no chat da Giovana. Thaisa, quando você trabalha com pessoas de outros países, já teve situações em que as diferenças culturais complicaram as coisas? Como foi para você? Sim, assim, nunca teve uma saia justa, digamos assim, né? Mas tem adaptações que a gente tem que fazer, entendeu? Então, por exemplo, o brasileiro, ele é muito de entra na reunião, faz uma piadinha, né? Faz aquele small talk, assim, né? Aquela conversinha. Sim, Você vai falar com o alemão,
não, é aquilo e aquilo, entra na reunião e fala e tchau e um abraço. Tem uma vez falando com a alemã, eu falei, gente, ela desligou na minha cara. Ela falou, não, isso é comum. Exato. Ok, tá bom, tipo, puf, desligou, assim, sabe? Então, a gente tem que entender, de novo, que as coisas não são pessoais, não é que ela desligou na minha cara, é a cultura dela, entendeu? Ela não vai falar, ai, tchau, beijo, não sei o que, sei lá. Ou quando as pessoas, né, o brasileiro tem muita dificuldade de falar não. Então, a gente sempre dá um jeitinho de não falar exatamente não. O primeiro não que eu redondo, assim, que eu levei na cara, eu fiquei tipo, nossa, o que tá acontecendo? Mas não é pessoal, assim, né? Então, a maior dificuldade é essa, da gente entender que outras culturas têm outros jeitos de levar as coisas, e o mais chatinho disso, né, de lidar com coisas dos países, são os fusos horários também. Então, tem dia que eu tô trabalhando 9 horas da noite, porque é 9 horas da manhã lá na China, sabe? Então, isso é o mais chato disso, são a parte de fuso horário e barreiras linguísticas também, assim, né? Então, Sim. às vezes, eu falo para as meninas do meu time, assim, às vezes você quer falar aquela palavra específica em português, e eu sempre uso esse exemplo. Então, eu estava no Chile, a passeio esse ano, e eu precisava de um cortador de unha, porque minha unha quebrou. E eu falei, gente, como que eu vou falar cortador de unha na farmácia? Primeiro, onde eu compro? Sai na farmácia, compra? Aí fui na farmácia, moço, para cortar as unhas, ele, cortador de unha? Eu falei, cortador de unha mesmo. Às vezes, você está quebrando a cabeça com um negócio que é a mesma É palavra. muito mais simples. É muito simples. Então, assim, mete a primeira e vai, entendeu? Fala o contexto, a gente consegue entender pelo contexto. Então, são esses tipos de situações de diferença que tem, sabe? A gente, às vezes, quer ser 100% perfeito, de falar a língua perfeita, de fazer tudo igual, mas não. E todo mundo tá querendo jogar junto, assim, né? Então, por exemplo, eu quero importar, o cara quer exportar também. No interesse dos dois, sabe? Então, eu não tive nada muito gritante, assim, de tipo uma coisa que estragou uma negociação, alguma coisa assim. Foi bem, bem tranquilo nessa parte, Giovana. Perfeito. E até, assim, pessoalmente, eu acho que é um desafio legal você conversar com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Eu mesmo também converso com muitas pessoas Uhum. alemãs. Eu tenho na Maersk, né, que eu herdando a, a Hamburg Süd, que era alemã, então eu converso com muita gente de fora e realmente é muito diferente. Também, semana passada, eu tive uma reunião que tinha, se não me engano, 2 pessoas da Índia, uma da China e uma da Alemanha. Foi assim tão diferente, mas às vezes os brasileiros começavam a gritar e a falar rápido, eles ficaram com assim, com aquela poker face. Então, precisou alguém ali, não, gente, vamos acalmar o Vamos. ritmo. Mas eu acho que acaba sendo um desafio legal, assim, as diferenças acabam abrangendo bastante, enfim, acho que é uma experiência legal e para quem gosta disso, eu acho que essa parte de trabalhar com Comex e até em multinacionais em geral é bem bacana. Não, é um desafio gostoso, assim, e você vai entendendo com o tempo, né, com quem que dá para brincar, com quem que é mais Sim, direto. Então, é experiência, assim. Talvez sim, você pague um miquinho ou outro, mas tranquilo. faz parte do processo. Tem uma última pergunta aqui no chat da Roberta. Boa tarde. Qual você acha que é o maior desafio trabalhando com importação e exportação de alimentos especificamente? E o que teria feito diferente se estivesse começando agora? Vou responder a primeira primeiro, né? Então, o maior Sim, desafio da parte de alimentos é que, assim, são produtos que as pessoas vão comer, é muito sensível. Então, assim, não tem que ser uns processos muito afinados no sentido de tem que estar tudo muito limpo, tem que estar tudo muito, ter que ser muito rápido. Então, assim, eu não posso deixar um floco de batata 2 meses no porto, porque vai ficar ruim, eu não vou conseguir usar e a batatinha vai ficar ruim. E ninguém quer comer Ruffles ruim. Então, assim, a parte de alimentos é complicada nesse sentido, e tem muitos órgãos anuentes, né? Então, bom, principalmente a Anvisa, né? O Ministério da Agricultura, essa parte é muito chatinha, né? Porque você está lidando com autoridades do governo, assim, e fiscais
eles são a representação do governo, né? Então, assim, eles são muito certinhos, é preto no branco e é aquilo. Então, os desafios de importação, assim, a exportação no Brasil, só para vocês entenderem, não tem imposto, não tem entrave, não tem nada. Exportar, você enfia no caminhão e um abraço, você dá os documentos, beijo, tchau, é lindo. A, Realmente. não é? A importação é muito mais chata, porque, né, você pensa que quando você está importando, o Brasil está remetendo divisas ao exterior, então está saindo dinheiro do Brasil para ir para o exterior, que não é o ideal para o governo, né? Então, quando está entrando, a gente está entrando dólar no Brasil, né? Desculpa, quando está saindo, né? Quando está se exportando, está entrando dólar no Brasil. Para Sim. importação é um pouco pior. Então, tem muito mais legislação, tem muito mais, você tem que ficar muito mais esperto com imposto, com documentos específicos, licenças de importação. Esses são os maiores desafios, assim, entre importação e exportação. Está muito ligada porque as leis mudam muito. Então, uma coisa que aconteceu há pouco tempo, eu sempre trouxe uma carga de um jeito. No mês passado, mudou o tipo de documentação que é necessária, então precisava de uma licença um pouco diferente. Então, você tem que sempre estar ligado nisso, trabalhar com bons fornecedores também ajuda, sabe? Você está sempre ligada nesse tipo de coisa. Mas esses são os desafios. E sobre o que eu teria feito diferente, eu acho que eu teria estudado mais, assim, no sentido de não estudado de faculdade, assim, estudado mais coisas extras da faculdade. Então, eu queria falar Incoterm. É um Sim. negócio que eu não aprendi na faculdade, eu acho que no curso de administração também não, porque eu fiz umas eletivas de administração. Talvez se eu tivesse feito um curso de extensão em comércio exterior, teria me ajudado a eu não bater tanta cabeça, assim, sabe? Então, aí a gente fica muito nisso, essa é a parte ruim de ser da Unifesp também, a gente fica tipo, não, eu já estudei na Unifesp, eu não preciso mais, sabe, Sim. fazer mais nada. Não, às vezes um curso de extensão é bacana porque te facilita a vida, não é nem para você botar no currículo, é para facilitar, né, a sua carreira mesmo. Então, essa seria a coisa que eu faria diferente, indo mais atrás de cursos específicos, assim, para minha área. Com certeza. Eu posso dizer que isso ajuda muito. Eu fiz um curso à parte junto ao mesmo tempo, na verdade, né, com o da Unifesp, de 2 anos de logística, então esses são vocabulários muito Muito técnicos, específicos, né? Incoterms, realmente, até você entender como funciona e para quem trabalhar principalmente com importação e exportação é de extrema importância, então acho que vale bastante, assim, claro, o meu caso foi um caso totalmente à parte, mas mesmo com curso online, curto, acho que é bem, bem bacana para complementar, assim, para quem quer trabalhar na área, eu acho que você já vai chegar no mercado com alguns passos à frente, assim, sabendo um pouquinho dos termos mais técnicos. Não, com certeza, pode ser do Udemy, assim, sabe? Curso, não Sim, precisa ser um curso formal de 2 anos, não sim, exato, pode ser com cursos certeza. rápidos. Então, assim, isso é muito legal. Tipo, quero fazer comércio exterior, conversa com alguém que já está na área e fala, pô, que curso que dá para fazer? Quais são a principal coisa que eu posso focar em estudar? Então, isso é bem legal. Incoterm, já quem quiser, já... Exato, já Isso. começa a pesquisar um pouco. Perfeito. Tem uma outra pergunta que mandaram aqui no chat, o João Antônio. Thaisa, baseado no que você falou de realizar essa rotatividade de empresas, como você sente que esta hora está na hora de trocar de emprego? É uma decisão mais pessoal ou profissional? Eu acho que é uma decisão conjunta, assim, é o que eu sempre falo para as meninas também que estão no meu time. Eu não consigo separar a Thaisa CLT da Thaisa pessoa, sabe? Então, assim, onde a CLT vai, a Thaisa pessoa vai, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que fazer uma autoavaliação sempre primeiro. Então, por exemplo, eu estava na Nestlé há 6 anos. O que eu botei na balança para decidir trabalhar, né, procurar outro emprego? Tem um equilíbrio da minha vida profissional e pessoal? Naquele momento não tinha. Então, eu estava trabalhando 10, 12 horas por dia. Eu tenho crescimento, tipo, eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia, mas vai ter um crescimento próximo?
Porque é muito diferente você estar trabalhando 10, 12 horas por dia, sabendo que daqui 6 meses você vai ter uma promoção, ou vai ter uma oportunidade, ou vai ser expatriado, ou alguma coisa assim, do que eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia para continuar no mesmo lugar indefinidamente. Então, assim, é sempre uma análise do que você quer da sua vida, sabe? Então, naquele momento que eu botei na balança. Então, minha vida pessoal eu não estava conseguindo levar, eu não tinha oportunidade de crescimento a tão curto prazo, porque eu já tinha chegado no limite do. Por exemplo, eu poderia até crescer lá dentro para outras áreas, mas eu queria continuar em comércio exterior e eu tinha chegado no analista sênior, que era o limite, a partir disso era só gestão. E eu tinha 26 anos, falei, não vou virar gestora com 26 anos. E uma coisa que eu sempre falo, né, até para as minhas amigas que, né, vêm perguntar, quando você está muito tempo numa mesma empresa, tipo, eu estou há 10 anos na mesma empresa, é muito mais difícil você mudar de emprego, porque você conhece muito daquela empresa. Então, quando eu saí da Nestlé, eu sabia muito do vocabulário da Nestlé, eu sabia muito do processo da Nestlé, mas não necessariamente do processo de comércio exterior. Então, assim, é bom você também trocar de empresa para conhecer mais coisas no mercado de trabalho. Então, eu saí de chocolate para celulose. Eu brincava, né? Quando eu fui para trabalhar com celulose, eu não sabia se ela era líquida, se ela era gasosa, se ela era pastosa, sabe? Então, assim, é um aprendizado muito legal. Então, você sempre tem que pensar no que você quer para sua carreira. Então, eu quero ser, gerente de comércio exterior. Quais são os passos a passos que eu preciso seguir? A empresa que eu estou me dá ferramentas para eu seguir esse passo a passo? Eu consigo chegar onde eu quero pelo caminho traçado da empresa, pela rota de carreira, pelo plano de carreira, alguma coisa assim? Ou tem alguma outra coisa que me falta? Então, por exemplo, eu sabia que para eu ser gestora, me faltava know-how naquela época. Então, na Nestlé, tipo, eu não me sentia nem segura para ser uma gestora com o know-how que eu tinha. Então, eu fui buscar outras empresas até eu me sentir segura de ter esse know-how e conseguir ser uma gestora. Então, depende muito do que você quer para sua vida e do que você quer para sua carreira, João. Perfeito. Bom, acho que não temos mais perguntas. Se alguém tiver alguma ainda, pode levantar a mão, mandar no chat, mas acho que por enquanto seguimos com essa última do João. E bom, o Juan já mandou, só que lembrando aqui no chat, e a Kate também lembraram vocês de preencher o forms de presença para conseguir o certificado. E já que não temos mais perguntas, Thaisa, queria agradecer muito a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Como eu disse, é muito importante para nós, como projeto de extensão, levar o nome da Unifesp EPEM para muito longe, é o nosso objetivo com esse projeto, e também de conectar, aproximar gestores que estão no mercado de trabalho com os nossos alunos. Então, muito obrigada por ter aceitado, tenho certeza que essa conversa foi muito produtiva. A professora Maria Tereza, que é a nossa coordenadora do projeto, está com a mão levantada, acho que ela quer fazer algum Olá, comentário. Thaís. Olá, Oi, pessoal. Quero te agradecer particularmente, né, por ter contribuído para esse evento que foi realizado pelos alunos, colocando, né, eles estão voando, para dizer a verdade, com esse projeto que está assim, maravilhoso. Hoje foi a segunda edição da ciclo de palestras, e um diferencial que é o segundo egresso da EPEM que vem falar com a gente. Então, isso é muito bacana, porque a gente identifica na fala de vocês como o nosso curso, né, os cursos, né, porque aqui nós somos do curso de administração, né, mas como uma formação sólida contribui, né, para o desenvolvimento, né, eu acompanhei toda a sua fala e a interação da Luana, as perguntas, foi excelente. E eu quero te agradecer, Thaís, e fique às portas lá da EPEM, quando quiser voltar, fazer uma visita ou participar de outros eventos que temos a Semana da Administração, será um prazer recebê-la. Tá bom? E para vocês, meus queridos alunos, excelentes, parabéns.
Excelente Obrigada, mesmo, gente. professora. Foi muito legal. Essa iniciativa é muito legal, tá? Então, de parabéns. E preciso conhecer o campus novo, que eu não conheço. Isso, tá maravilhoso, tá lindíssimo. Tá mais que convidada, com certeza. A gente até falou com o nosso último convidado, Gessé, a gente queria muito fazer esse evento presencial, mas por ser um projeto de extensão, acho que valia muito também a presença de pessoas de diversas faculdades. A gente teve da última vez até de outros estados, mas de qualquer forma está super convidada para conhecer o novo campus. Se também quiser deixar teu LinkedIn ou alguma forma de contato para o pessoal no chat, seria bem bacana. Vou deixar aqui o meu LinkedIn. Eu não tenho link agora, mas eu sou a única Thaisa Castelo, acho que do mundo. Então, assim, pode pesquisar o que vocês acham. Parabéns, Thaisa, sucesso, viu? Sucesso sempre. Obrigada para vocês também. E qualquer coisa podem me procurar e fazer perguntas, se lembrar depois, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Parabéns, Thaisa. Obrigada ao público. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.